Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo para responder uma dúvida de um inscrito do canal sobre datas. Estava me preparando para começar a fazer sobre o dashboard que os guris tinham solicitado ali no canal. Aí me deparei com essa dúvida e como é algo que eu consigo fazer dentro de um vídeo só, eu vou decidir fazer agora. Aqui está a dúvida dele. Como eu posso inserir uma função ou código para quando eu tiver um pagamento recorrente, por exemplo, uma prestação que será paga todo dia 15 de um mês, e aí quando eu uso uma célula para colocar a quantidade de repetição, ele já inserir nas próximas células as datas correspondentes. Eu já fiz isso aqui, agora eu vou explicar o caminho para chegar nisso aqui. No momento que eu digitar o número aqui de parcelas, aqui do lado eu vou ter, é na de cima, aqui do lado eu vou ter as parcelas discriminadas uma a uma, todas no dia 15, começando na data que também foi determinada. Esse campo aqui tem que incluir manualmente, para o sistema entender qual é a primeira parcela e contar a partir daí. Bom, no Planilhas Google existe uma função que se chama DataM, o M de mês, que ela vai me retornar uma data N meses depois de uma data de início. Eu determino quantos meses e a data de início. Esses são os dois argumentos aqui dentro da função DataM. Vou abrir aspas duplas. A data tem que ser com uma string de texto. Vamos colocar a data de hoje, 22/6/2020. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. É o número de meses. Eu posso pôr, inclusive, negativo se eu quiser voltar no tempo. Se eu colocar 1, eu vou ter como resultado 22/7. Um mês depois da minha data inicial. Se eu colocar 2, 22/8. Se eu colocar 0, eu tenho exatamente a mesma data inicial. São 0 meses depois. Se eu colocar -1, volta no tempo 22/5 e assim sucessivamente. A gente já então tem uma ideia de como é que funciona a DataM. O que eu quero fazer? Eu não quero trazer somente um valor de resultado, eu quero poder trazer mais de um. Como é que a gente faz isso? É algo que eu já expliquei em algum vídeo anterior. O que a gente faz? Ao invés de eu trazer somente um número aqui, no meu segundo argumento, eu vou trazer um conjunto de números, uma matriz de dados. Vou incluir aqui os dados que eu quiser. Por exemplo, começar do zero, que é a própria data de início. Aí eu separo os argumentos, os dados ali dentro do conjunto com uma contrabarra. 1, que vai ser um mês depois, 2 meses depois e 3. E vamos fechar por aí e ver qual que vai ser o resultado. Por enquanto, o meu resultado está sendo somente uma célula, apesar de eu estar solicitando 4. Isso é porque o DataM não está entendendo que eu estou solicitando um conjunto de resultados. Para isso, Array Formula nela. Ctrl, Shift, Enter. O sistema inclui aqui uma Array Formula. Eu poderia também digitar sem problema, lembrando de colocar o parênteses lá e aqui no fim. Vou dar um Enter. Tenho o resultado aqui. Ou seja, eu tenho o índice 0, o 1, que é um mês depois, 2 meses depois e 3 meses depois daquela data inicial que eu defini lá na função. Está começando a ficar mais próximo do resultado que eu incluí aqui embaixo. Agora eu vou começar a dinamizar essa função para que ela responda ao dado que eu incluí aqui nessas duas células. O primeiro
Eu vou escrever isso aqui em cima, para ficar aqui junto. Beleza. O primeiro argumento é a data de início. E essa eu estou digitando aqui, então, bem tranquilo, é só apagar aqui na fórmula e referenciar essa célula aqui. E dar um Enter. Então, conforme eu for digitando aqui, se eu colocar a data de hoje, por exemplo, 22/6 de 2020, o resultado aqui começa 22/6 e aí 0 meses depois, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Agora eu quero fazer com que ela responda também ao número que eu incluí aqui embaixo de parcelas, que me traga essa quantidade expressa aqui nos resultados e varia conforme eu for mudando. Eu tenho aqui um conjunto de dados que a gente acabou de criar e eu quero digitar ele aqui embaixo para a gente entender como é que funciona o conjunto de dados dentro do Planilhas Google. Eu vou digitar aqui igual, abre chaves, 0/1, contra barra 2, contra-barra 3. Vou fechar as chaves e vou dar um Enter. Olha o resultado que eu tive. Eu tive os 4 valores dispostos um em cada célula. Existe uma sequência, já falei o nome da função, existe uma função chamada sequence, que quer dizer sequência, que me traz exatamente esse mesmo resultado aqui. Uma sequência de valores, cada um deles numa célula diferente. E aí, se a gente puder substituir aqui na minha data M, esse conjunto de dados, por aquela fórmula, por aquela função sequence, lá eu posso referenciar essa célula e aí conforme eu for digitando aqui o conjunto de dados aqui dentro, que no caso vai ser a função sequence, ela vai alterar o resultado e aí vai deixar dinâmico exatamente como está acontecendo aqui. Muda ali e altera os resultados. A função sequence ela funciona assim. Eu vou deixar essa do conjunto aqui em cima para a gente ter como comparação. Eu quero fazer esse mesmo conjunto, que é o que está aqui dentro, com a função sequence. Sequence, abro parênteses. Os argumentos dela são linhas, ou seja, quantas linhas eu quero ter no meu resultado, que no caso eu quero ter somente uma linha de resultados, então uma. O número de colunas que eu quero no meu resultado, nesse caso específico aqui são 4, vamos digitar 4, ponto e vírgula, o início, ou seja, o valor de início, que é número 0, ponto e vírgula, e o passo. O passo é o pace, é o de quanto em quanto essa sequência está aumentando. Neste meu caso aqui vai aumentando de 1 em 1, porque eu quero que aumente no contexto ali da função data_m, 1 em 1 representa um mês. Então, o meu pace, meu passo é 1. Fecho parênteses, vou dar um Enter. Eu tenho aqui exatamente o mesmo resultado. O que acontece? Dentro da sequence, eu posso alterar os argumentos e ter resultados diferentes. Eu posso alterar eles para os valores que eu quiser. Por exemplo, se eu colocar 2 linhas de resultado, olha o que eu vou ter. Eu sigo tendo 4 colunas, começando do 0 com um pace de 1, mas em 2 linhas. Então ele começa aqui no 0, 1, 2, 3, terminou as 4 colunas, começa a segunda linha, 4, 5, 6 e 7. E assim eu posso fazer inúmeras colunas, inúmeras linhas. Não me interessa trazer um resultado com mais de uma linha, porque o meu resultado aqui ele é contínuo numa linha só. Então aqui a minha linha vai ser somente uma. O que vai alterar é a quantidade de colunas que o meu resultado vai trazer. E, coincidentemente, o número de colunas é exatamente o número de parcelas que eu vou ter de acordo com o número que tiver aqui dentro. Portanto,
aqui dentro da sequence, ao invés de eu utilizar um número estático de colunas, eu vou apagar ele e referenciar o número de parcelas que eu estou tendo. Vou dar um Enter. Agora eu estou tendo um resultado de 4. Eu vou apagar esse aqui, que é o meu conjunto de dados, para não ficar atrapalhando o resultado aqui. Agora sim, no momento em que eu alterar o número aqui para 6, eu vou ter 6 resultados, começando do 0 até o 5. Se eu mudar para 9, ter 9 resultados, começando do 0 até o 8. Se eu colocar somente 1, eu vou ter o 0, que no contexto aqui da minha DataM vai ser 0 meses depois. Ele vai ficar mostrando somente o 22/6/2020. Então a gente vai pegar essa sequence, vai copiar ela sem o sinal do igual e nós vamos colar ela aqui dentro da minha DataM no lugar do meu conjunto de dados, porque o resultado da sequence é exatamente o mesmo resultado de um conjunto de dados. Vários dados dispostos em células diferentes, com o benefício de que com a sequence eu tenho um resultado dinâmico que vai depender do valor que está aqui no número de parcelas. Colo ali a minha sequence, vou dar um Enter. Essa aqui eu posso apagar. Agora sim, meu resultado aqui está variando de acordo com o número de parcelas que eu defini. É isso aí, pessoal. Eu espero que o colega lá que tenha questionado tenha dúvida resolvida com esse vídeo. Se persistir, eu imagino que tenha sido essa dúvida. Às vezes é difícil a gente entender o exemplo só pela escrita ali, às vezes fica meio complicado, às vezes eu não entendo e posso dar uma explicação para um outro problema ao invés do que está sendo questionado. Mas é isso aí, dá para trabalhar com essa DataM. Ficou uma fórmula aqui bem tranquila, bem curtinha. É só entender o passo a passo ali para montar ela, não tem mistério. Aí altero aqui também a data de início, eu vou ter, no caso dele ali é 15, já ele falou que era todo dia 15, põe aqui 15, primeira parcela do mês que vem, 15/7/2020, 4 meses, vai ser 15/7, 15/8, 15/9 e 15/10. Tá bom, pessoal? Se liguem aí que agora sim, sem demora, vai começar a vir os vídeos do dashboard pra gente dar uma brincada. Até mais!